Saravá a todos os orixás. Oi, salve Umbanda, vamos saudar as 7 linhas dos orixás. Poder para isso. Que o Jorge emane as suas energias boas. Muito bem, acho que começou a gravar aí, né? Ótimo. Então, nós vamos fazer hoje uma meditação. Deixa eu só subir aqui. Hoje nós vamos trabalhar a linha do Oriente. Para que todos vocês fechem os olhos. Agora sim. Fechem os seus olhos. Vou pedir para vocês fecharem os microfones de vocês e apenas me ouçam daqui para frente. Fechem os olhos e tomem uma respiração bem profunda. Isso. Puxa bem pelo nariz. E lentamente vai soltando pela boca. Muito bem. Puxe mais uma respiração bem profunda. E ao exalar lentamente, solte os seus pés. Se coloque numa posição onde você vai poder relaxar. Solte as suas pernas. Isso. Tome outra respiração bem profunda, puxando pelo nariz, segurando um pouco e soltando lentamente pela boca. Muito bem. Relaxe agora o quadril. Relaxe o abdômen. Isso. Talvez um movimento a mais você consiga relaxar ainda mais o seu corpo. Tome mais uma respiração profunda. E ao exalar lentamente, solte bem os seus braços. Solte bem as suas mãos. Isso. Solte os seus ombros. Muito bem. Solte lentamente o pescoço. Isso. Tome mais uma respiração bem profunda. E ao exalar lentamente, feche os seus olhos. Solte o peso da sua cabeça. Solte os músculos da sua face. Isso. Entrando no estado de relaxamento. Talvez um leve movimento faça você relaxar por completo. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós vamos entrar numa jornada profunda de transformação e cura interior. Enquanto a minha voz vai guiando vocês, eu quero que vocês se sintam seguros para mergulhar em suas próprias sensações, em suas próprias experiências. Cada palavra dita aqui ressoa com a sabedoria ancestral da linha do Oriente, trazendo consigo o poder da cura e o poder da transformação. Com os olhos fechados, sinta suas pálpebras como se fossem pétalas de flores ao anoitecer. Respire mais uma vez profundamente pelo nariz, contando até 4. Segure por 2 segundos e solte lentamente pela boca. Isso.
Sinta o ar preenchendo seus pulmões como uma brisa suave, uma brisa de primavera. Isso, e a sua respiração começa a ser sentida e suavizar cada vez mais. Isso. Enquanto você respira suavemente, eu quero que você toque delicadamente o seu pulso esquerdo com o seu polegar direito. Pode ir e toque ele lentamente, delicadamente. Daqui para frente, esse toque vai ser a sua âncora pessoal. Vai ser o seu portal. E a cada respiração, eu quero que você vá sentindo as suas células sendo oxigenadas. Como se fosse um jardim sendo regado pela manhã. Sinta as suas células. Sinta o seu corpo. Isso. Agora eu quero que você imagine uma luz dourada tão brilhante quanto o sol nascente. Mais suave como o luar. E você percebe que essa luz, ela desce do universo. Vai descendo. E você percebe que ela vai atravessando as 7 camadas de cores que vêm dos céus. Lentamente vem até alcançar o topo da sua cabeça. Isso. Sinta ela penetrando lentamente pelo topo da sua cabeça. Relaxando a sua testa. E à medida que ela relaxa a sua testa, ela vai dissolvendo as suas preocupações. Ela chega nos seus olhos e começa a suavizar os seus olhos, aliviando as tensões do corpo. Agora ela vai soltando a sua mandíbula e liberando palavras, talvez aquelas palavras que nunca foram ditas. Isso. Ela vai descendo pelo seu pescoço, vai descendo pelos seus ombros e vai desfazendo os nós emocionais. Ela desce um pouco mais, percorrendo braços e mãos, trazendo a leveza. Ela desce um pouco mais, envolvendo o seu tórax e o seu coração. Perceba que os seus batimentos cardíacos vão sendo harmonizados. Ela agora preenche o seu abdômen com um calor curativo. E fluindo pelas pernas até os pés, ela começa a enraizar-se na terra. E agora, você está totalmente tomado por essa luz. Dos céus até a terra. Agora, eu quero que você se visualize se encontrando em um vale sagrado, cercado por montanhas ancestrais, montanhas do Oriente. Perceba que o ar aqui ele é diferente. Cada respiração traz consigo partículas de sabedoria milenar.
Sua mente começa a expandir e essas informações vão adentrando cada vez mais. À sua frente, um caminho de pedras vai se desenhando, iluminado por lanternas flutuantes. Perceba o lugar. Sinta o toque dessa pedra. Respire esse ar. Veja essas lanternas flutuantes. Que cor que elas têm? Isso. Ao caminhar, perceba que cada passo produz ondas de energia que sobem pelas suas pernas. São as vibrações da Terra. São essas vibrações da Terra que vão reconhecendo a sua presença e vão lhe oferecendo, vão te dando cura. E você começa a ouvir sons tibetanos, aqueles sons de sinos tibetanos que ecoam ao longe. Criando uma frequência que ressoa com o seu corpo energético, com todo o seu corpo. Em um círculo de árvores, você olha e são árvores centenárias. Surge ali o seu guia espiritual. Sua presença é simultaneamente poderosa e você se sente extremamente acolhido. Olha o abraço que ele te dá. O quão acolhedor é. Sem palavras, ele apresenta a você um espelho de cristal. Nesse espelho, você pode ver reflexos de emoções que precisam ser transmutadas. Reflexos de emoções que precisam ser transformadas. Diante de você agora, começa a se materializar uma urna sagrada de ouro, para onde cada emoção que você reconhece no espelho, você vai olhar para essa emoção, ter compaixão por ela, vai agradecer o aprendizado que ela te trouxe, você vai visualizar ela se transformando em luz e você vai depositar nessa urna sagrada de ouro. Talvez, se olhando nesse espelho, você reconheça a necessidade de transmutar, de transformar a tristeza. Se for a tristeza, olhe com compaixão. Agradeça todo o aprendizado que você teve. Visualize ela se transformando em luz e coloque-a dentro da urna. Talvez pode ser a mágoa. Pegue essa mágoa, olhe com compaixão. Veja tudo que ela trouxe de aprendizado para você. Transforme ela em luz e deposite dentro dessa urna. Talvez nesse espelho, reflexo da emoção que você consegue olhar ou do desânimo. Tenha compaixão por ele. Agradeça tudo que ele te trouxe. Transforme ele em luz e deposite dentro da urna.
Talvez o reflexo seja ansiedade. Olhe essa ansiedade com compaixão. Agradeça o seu aprendizado. Transforme ela em luz e deposite nessa urna de ouro sagrada. Talvez o que o espelho reflete da sua emoção é a culpa. Olhe para essa culpa com compaixão. Agradeça o aprendizado que ela trouxe. Transforme ela em luz e deposite na urna. Talvez o reflexo que está no espelho da sua emoção seja o ódio, a raiva. Mas eu quero que você olhe com compaixão para o ódio e para a raiva. Veja quais são os aprendizados que ele te trouxe. E perceba que na sua mão vai se transformando em luz, a qual você deposita nessa urna sagrada de ouro. Talvez os reflexos das emoções que precisam ser transformadas é da frustração. Olhe para ela com compaixão. Agradeça seu aprendizado. Transforme-a em luz e deposite na urna. Talvez ainda o reflexo dessa emoção que precisa ser modificado em você seja do medo. Olhe bem para esse medo, mas olhe com compaixão. Agradeça tudo que ele trouxe para você até hoje de aprendizado. Transforme-o em luz e deposita nessa urna. Talvez o reflexo da emoção que precisa ser modificado em você, eu não disse aqui, mas você sabe qual é. Então, pegue ele agora. Sinta ele. Mas olhe com compaixão. Perceba todo o aprendizado que ele te trouxe. Transforme essa emoção, esse sentimento em luz. E deposite nessa urna sagrada de ouro. Quero que você perceba, quero que você sinta o seu corpo mais leve. Transformando esses sentimentos e emoções que assolavam a sua vida em luz. E com isso, seu corpo fica mais leve, sua mente fica mais clara, e o seu coração mais aberto. Você olha para essa urna que está à sua frente, onde você depositou cada uma das emoções e sentimentos que vinham te assolando. E essa urna começa a brilhar intensamente. Aumenta o brilho a ponto de começar a ofuscar o seu olhar. E ela começa a transformar todas as emoções que você depositou em uma essência dourada de sabedoria. Essa essência agora começa a sair dessa urna em direção a você. Não mais como peso, mas como uma força vital renovada. Perceba que ela vai tomando o seu corpo, o seu campo energético, e começa a se distribuir nos seus chakras. Perceba essas emoções transformadas, adentrando em seu corpo. Agora tomando as suas células, tomando o seu DNA. Isso.
Perceba a sensação de leveza, a sensação de cura, a sensação de paz que a linha do Oriente traz a cada um de vocês. Nada mais lhe pesa. Tudo que foi depositado nessa urna, que tinha um peso e trazia tanta angústia, era uma energia e, como tal, todas as energias são transformadas, são transmutadas. E essas agora, sem peso, com leveza total, preenche o seu ser. Gradualmente, vá se preparando para retornar, trazendo consigo todas as transformações realizadas. À sua frente está o seu guia, esse mesmo que veio dar esse abraço acolhedor em você. Segure em suas mãos, olhe em seus olhos e agradeça por ele ter trazido as curas emocionais que você tanto precisava. Lentamente, toque o seu pulso esquerdo com o seu polegar direito, olhando para o seu guia espiritual, de forma suave e tranquila. E perceba que ele deixa em você a sensação de paz, a sensação de tranquilidade, a leveza que você tanto imaginava e precisava. Lentamente volte as suas mãos para a posição aberta. Agora você está seguro e transformado. Perceba que essa urna começa a se dissipar. Essa urna dourada, sagrada, começa a virar pequena poeira dourada, que vai caminhando junto com o seu guia em direção aos céus. Sinta seus pés no chão. Perceba que essa luz, ela retorna da terra, lentamente passando por todo o seu corpo, bem lentamente, passando por todo o seu corpo. E ela vai deixando uma leveza incomparável, uma leveza que talvez você nunca teve. Lentamente ela vai subindo ao topo da sua cabeça, deixando toda essa transformação na sua aura, no seu campo energético, e vai retornando em direção aos céus. Perceba o peso do seu corpo leve. Mova suavemente os dedos das mãos, os dedos dos pés. Tome uma respiração bem profunda. Isso. E vá retornando, vá retornando. Muito bem. Mexa o dedo dos pés, das mãos. Agradeça aos céus e lentamente abra os seus olhos, retornando para o aqui e para o agora. Isso. Tome uma respiração profunda, movimente um pouco o seu corpo.
Muito bem. Muito bem. Todos Rogério, estão bem? Sim, Maria Rogério, Neide. Diga. aí, você me dá licença, veio um salmo assim. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. A minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Pôs os olhos na humildade de tua serva, doravante toda a terra cantará os teus louvores. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Que lindo, Maria Neide. E entoado pela Maria Neide. Não, porque você conduziu. Ah, E você conduziu. obrigado, Maria Neide. Fico muito feliz, lindo, e agradeço imensamente aí. Espero que todos estejam bem, né, e tenham retornado, e que os nossos estudos dessa noite, com a ajuda do senhor João da Mata, possa trazer muito alívio para nós, muitos esclarecimentos e, acima de tudo, muita paz. Tatiane, muita emoção por aqui, Tatiane. Fico feliz. Diga, Flávia. Ai, Rogério, eu sei que eu posso atrasar um pouco a aula, Diga lá. mas eu acho que eu preciso muito compartilhar, porque eu estou até aqui chorando. Eu vou tentar resumir o mais que eu puder. Tem umas 3 semanas, mais ou menos, eu fiz um ultrassom 5D e participei de uma ação aqui e deu que é mais um menino. Na verdade, eu ainda não estou muito convencida, porque o jeito que estava ali estava meio esquisito. Mas Claro. deu um menino, e eu fiquei muito baqueada, assim, porque eu tenho um sonho muito, né, de ter uma menina, sempre pensei nisso e tal, e eu tenho isso muito forte dentro de mim. E aí eu fiquei, assim, muito baqueada mesmo, sabe, de ficar chateada e tal. E aí passou sábado, passou domingo, quando foi na segunda-feira, eu fiz uma oração, eu até pedi perdão, porque não que eu tenha renegado, sabe? Ou que eu tenha... Porque teve uma hora que eu falei assim, porque o meu marido e meu filho ficaram muito felizes, e eu não estava, assim, radiante, né? E depois eu pedi perdão por isso, porque é uma vida que eu já amo loucamente. Mas tudo bem. E aí, quando foi na segunda-feira, eu estou voltando aos poucos, né, para as minhas atividades, e eu voltei para o meu curso de aprimoramento do tarô com magia natural. E depois, no finalzinho, eu consegui entender e fiz uma tiragem para mim que chama Cruz Celta, que ela é uma tiragem um pouco mais profunda. E foi muito, assim, revelador, porque o que me trouxe ali é que, na verdade, o que eu sempre quis muito uma menina, não porque, não sei, eu acho que todo mundo pensa em ter uma menininha para ser a bonequinha, né, para vestir, fazer penteado, mas eu acho que eu coloquei aquilo na cabeça e aquilo veio para mim como um ponto assim. Eu fiz a tiragem baseado a minha pergunta foi, por que a minha vida financeira não vai para frente? Por que todas as vezes que eu acho que ela vai alavancar, ela, de repente, cai? E essa tiragem, ela vai um pouco na raiz do problema. Apareceu algo kármico e apareceu isso, que assim, a minha mãe, ela faleceu com 6 anos, eu tinha 6 anos de idade. Hoje, depois de um tempo, eu entendi, eu achei que isso estava muito bem resolvido na minha vida.
Mas eu não gosto de falar essa palavra, mas tem essa sensação do abandono, né, da falta, da escassez, porque assim, a gente sabe que até os 7 anos, né, a criança, ela ainda não tem a consciência, né, e eu sempre falo que eu lembro só de alguns gestos dela, né, talvez esse pequeno trauma tenha inconscientemente feito com que eu não lembrasse dela, da memória e tal, mas eu achei que estava tudo certo, resolvido, e hoje eu sei, ela não foi embora porque ela quis, né? Ela não abandonou a gente, mas ela foi porque a missão dela cumpriu, ela foi embora, Deus chamou, ela voltou para casa. Mas isso, inconscientemente, ficou e veio para mim que, na verdade, no fundo, eu quero tanto uma menina que é para poder, na verdade, suprir essa falta que eu não tive. E aí, naquele momento, eu comecei a chorar muito, porque para mim eu nunca passou pela minha cabeça algo assim. E aí, depois daquilo, eu comecei a pensar, bom, eu preciso transmutar isso, né? Eu preciso transformar, eu preciso virar essa chave, né? Porque para mim foi um momento de, enfim. E aí eu fiquei conversando muito com Deus essas semanas todas, né? Firmando, fazendo minhas firmezas e pedindo ajuda, né? Para que eu possa, de fato, como que eu viro essa chave? Porque, por exemplo, essa vibração da escassez, ela está comigo faz muito tempo. E aí são pequenas coisas. Por exemplo, eu moro numa casa alugada que na minha cozinha não tem armário. Então, toda vez que eu vou lá trabalhar na cozinha, eu olho e falo, meu Deus, eu preciso comprar um armário. Sabe? Aí, de repente, eu tô lá arrumando minha cama e eu olho pro lençol e falo, meu Deus, eu preciso comprar um outro lençol para minha cama. Então, assim, todo dia, toda hora, sabe assim, de fazer listinha de compra do que eu não tenho? Ou seja, essa vibração da falta, ela me acompanha faz muito tempo. E aí eu venho conversando e pedindo, né, mais iluminação para me ajudar a transmutar isso. E aí, esses dias eu não pude assistir a aula e agora vem você com essa meditação incrível. E para você ver que espiritualidade a gente não brinca, não é brincadeira, é uma coisa muito séria, né? E assim, eu estou aqui querendo compartilhar com vocês, porque eu acho que isso é muito profundo. E eu, por muitas vezes, falei, meu Deus, será que isso é real mesmo? Será que eu não estou mais uma vez viajando, né, na maionese? Você conseguiu transmutar? Você pegou aquele sentimento, aquela emoção que fazia mal? Sim, eu comecei tanto que na primeira hora que você falou, eu já estava aqui, falta, escassez, abandono. E aí, na hora que você falou assim, tem mais uma que eu não vou falar, mas você sabe o que é? Aí veio. Isso. Aí veio, e aí eu comecei a vibrar um pouco mais forte, não, lógico, incorporar, mas comecei a vibrar um pouco mais forte, e aí eu comecei a me emocionar, e eu acho que foi Que sabe? Bom. Que bom, que bom. Diga, Patrícia, eu vou deixar a Patrícia falar, por gente completa. Inclusive, eu até achei que ela fosse querer complementar ou falar alguma coisa. Diga lá, Patrícia. Flávia, eu tenho como te falar duas coisas com relação ao que você mencionou. Inclusive, eu comentei esses dias com o próprio Rogério, que eu fiz uma imersão esses dias para trabalhar o sagrado feminino, honrando pai e mãe, também a questão da ancestralidade. Veio muito de encontro com a meditação de hoje, né? Então, quando você sentir essa questão do abandono, pega uma foto da sua mãe, coloca, mesmo você não lembrando de algumas características dela, olha para a foto e se identifica para você tomar posse desse amor da sua mãe. Porque quanto mais a gente tomar posse desse amor, a gente consegue cada vez mais ser abundante na nossa vida, porque a figura materna, ela traz a questão da nutrição da prosperidade. Mãe é prosperidade na nossa vida. Então, quanto mais você se sentir abandonada pela sua mãe, mais a escassez vai tomando posse daquele sentimento. Então, isso aí tem muito a ver com constelação sistêmica, né? Então, faça esse exercício de você olhar para a foto da sua mãe e abraçar essa foto, de você conseguir conversar com ela em espírito e agradecer por ela te dar do dom da vida. Quanto mais você for grata, porque ele é amor que te nutre hoje e
e você, a mulher que você é, podendo ter os seus próprios filhos, cada vez mais essa abundância vai vir para você. E tem uma atividade que é feita no PNL, que é você realmente conversar com essa dor, com essas, tanto com abandono, escassez, falta, você conversar com esses sentimentos e deixar, e agradecer, porque de alguma forma eles foram importantes para você na sua vida, que te ensinaram de alguma força, e liberar elas para que você possa seguir através do seu sonho. Então, é uma atividade muito importante que a gente faz no PNL para desconectar desse sentimento dentro de você. Então, eu queria só complementar com essas duas falas, e aí, se quiser, depois, no paralelo, eu te ajudo a fazer esses dois trabalhos, tá bom? Claro, porque assim, né, não é que eu sei que eu tive o amor dela, eu era a bonequinha dela, eu sei disso tudo, mas pelo fato de eu não lembrar, então é como se eu não tivesse tido. Eu acho que até é ruim falar dessa forma, parece que eu estou sendo, sei lá, ingrata, não sei. Não é ruim. Mas porque... Flávia, assim, ó, nós não temos controle daquilo que nós interpretamos, principalmente na nossa fase infantil. Não temos o controle disso. Nós temos o controle na nossa fase adulta, aí você consegue conscientizar. Mas na nossa infância, na nossa primeira infância, não. Inclusive, muitas situações vêm intrauterinas. Você traz significados, né? Você pode ter determinados significados, a sua mãe pode ter tido uma gravidez maravilhosa, linda, cheia de amor, mas você interpretou de uma forma totalmente diferente. Isso é possível. E a primeira idade, até os 7 anos, não tem como você trazer a racionalização. Não tem. Você, inevitavelmente, você vai jogar para o seu inconsciente da maneira qual você interpretou. Então, a escassez está muito ligado à mãe mesmo, como disse a Patrícia. A Patrícia vai te dar um help aí, mas depois eu vou te mandar um negocinho também para você trabalhar isso internamente. Tá bom? No ano novo, agora eu fiz um ritualzinho também, para agradecendo, inclusive, os meus ancestrais, mas para tipo um ritual para poder desbloquear as amarras, né? Os amarras não, mas enfim, qualquer tipo de bloqueio, mas acho que tudo está... Tudo tá ligado. Fique tranquilo. Peço desculpas para todos, mas eu acho que eu tinha que trazer isso, porque... Liberte as amarras. É isso aí. Vamos lá, pessoal, vamos continuar, todo mundo vendo aí, né? Paramos aí na semana passada, entramos em práticas mediúnicas, ou seja, estamos falando de situações práticas já dentro da Umbanda, dentro da mediunidade, tá? A gente vinha falando da importância do desenvolvimento, se você é obrigado a desenvolver ou não, o quão é importante nós estudarmos, porque com base nos estudos a gente tem mais segurança para falar com os guias e protetores que nos acompanham. Falamos qual a idade, né, seria melhor, quando ocorre a manifestação mediúnica, o melhor momento para desenvolver. Demos uma passeada, mediunidade aflorada, falamos um pouco sobre essa mediunidade aflorada também. E entramos, então, nas primeiras manifestações, onde aí sim a gente deixou bastante claro como que funciona, girando o médium, para que o médium comece a ter as suas primeiras manifestações. Falamos da intermediação que pode ocorrer com outra entidade, e aí nós vamos entrar aqui numa... Deixa eu só ver aqui, tá? Meio atrasadinho. Ok. A etapa seguinte dentro das recomendações. Existem algumas recomendações que são dadas para aquele médium iniciante, ou até mesmo médium que está numa fase de desenvolvimento, tá? É muito importante para que essa mediunidade, como eu sempre falo, aliás, não sou eu que falo, Kardec já dizia, a mediunidade, ela nada mais é do que a prática, o desenvolvimento. Quanto mais você pratica, mais você desenvolve, mais conexão você vai criando. Então, dentro dessas recomendações para o desenvolvimento, existem algumas situações que eu vou citar aqui para vocês, que são importantes para que vocês percorram esse caminho, né? Não atropelem
não avancem o sinal, porque senão a gente acaba querendo, né, ansioso por sentir mais a nossa conexão espiritual, e a gente acaba pulando algumas etapas. Então, isso geralmente vai ocorrer com um médium que não está ainda acostumado a partilhar a sua mente. Veja, é uma propriedade nossa, né? A mente é uma propriedade nossa. Aí você vê uma interferência de um terceiro, né? Trazendo intuições, falando para você, não falando no sentido de estar ouvindo aqui, que é uma outra faculdade mediúnica, mas aquela que não sai, fica falando na tua cabeça e não para enquanto você não agir, enquanto você não realizar aquilo que está sendo pedido. Então, muitas vezes o médium ele não executa porque ele não tem ainda esse preparo, ele não consegue distinguir uma coisa da outra. Mas vamos lá falar um pouquinho dessas recomendações. Primeiro, o médium ele tem que se preparar adequadamente para o dia do trabalho. Ele tem que cumprir rigorosamente os preceitos. Ele tem que fazer o banho que aquela casa indica para ele, ou, né, ou se tem alguma outra forma de chegar esse banho até ele, mas, enfim, é sempre pela recomendação da casa. Ele tem que firmar suas velas de forma contínua, ininterrupta, seja em casa, seja no terreiro, né? Não interessa, mas ele tem que firmar essas velas, tá? Vela do seu anjo de guarda, vela para aquela entidade que vai trabalhar naquele dia, daquela determinada linha. Tem casas que a linha, ela é, vamos dizer assim, ela é decidida no momento, no dia, né? Então, você não tem uma condição prévia de firmar para aquela entidade. Então, ali, sim, você vai fazer, pelo menos, a entoar as suas orações e fazer o princípio da evocação, que a gente chama, para aquela entidade vir trabalhar com você. Né? Nós não sabemos, eles já sabem. Então, firmar essas velas e não criar expectativa, ou seja, não ir com ansiedade. A calma, ou se manter calmo, ele é fundamental quando a gente está iniciando o nosso processo mediúnico, quando a gente está trabalhando, está lá no desenvolvimento. Tá? Segundo ponto, sempre recomendo, chega mais cedo no terreiro, né? Se der para chegar aí pelo menos uns 20 minutos antes do início dos trabalhos, para você entrar ali naquele congá, para você começar a silenciar a sua cabeça, silenciar o seu corpo. Às vezes a gente vem lá no ônibus apertado, no metrô, vem naquela correria, vem no trânsito, e você quer passar por cima de todo mundo para chegar rápido. Não. Então, chegou no terreiro, conseguiu chegar com 20 minutos de antecedência? É hora de parar. Entra ali no espaço, ali perto do congá. O congá ali é sagrado, é um local onde a gente não tem que ficar batendo papo, conversando. Ali é a hora da meditação, é nós conosco e nós com a espiritualidade que vai estar trabalhando. Então, ali você vai fazer as suas orações, deixa todos os acontecimentos, né, que tiveram ali durante o dia, esvazia sua mente, né, e começa a entrar em contato, em conexão, tá? Esse é o momento, realmente, que a gente conversa mentalmente com o guia, a gente já vai pedindo para ele, né, licença, ajuda para os trabalhos daquela noite, tá? Essa conexão que a gente começa a criar. O terceiro recomendação importante é que quando iniciar os cânticos, né, os pontos para o processo de incorporação, o médium ele tem que se manter ali com os pés levemente afastados, relaxado, com os olhos fechados, né, soltando o ombro, deixando a cabeça ali um pouquinho pendente só, né, e ali ela começa a se colocar numa posição de entrega para aquela entidade vir desenvolver, vir trabalhar. Quarto ponto importante, prestar atenção aos desejos da nossa mente. A gente tem que executar aquilo que for pedido, aquilo que for sentido, sem questionar.
Então, prestar atenção aos desejos da nossa mente é executar aquilo que está vindo. Se sentir vontade de erguer o braço, você vai erguer o braço. Se sentir vontade de você dar um grito ali, você vai dar um grito. Se quiser sentar no chão, você vai sentar, bater no peito, bater palma, não interessa. O que está vindo da mente, obedeça. Simplesmente obedeça. É o desejo da sua mente? Ok. É assim que você vai começar a sentir o seu desenvolvimento, o seu processo de incorporação. Agora, é claro, não se preocupem. O dirigente ou a dirigente da casa está de olho. Tem aqueles cambones que geralmente são mais preparados na fase de desenvolvimento, eles estão ali para assistir aquele que está sendo desenvolvido. Fique tranquila, qualquer excesso, o pai ou a mãe de santo, o dirigente ou a dirigente, ou algum filho vai chegar, vai conversar com a entidade, vai pedir para não, de repente a pessoa está gritando muito, né? Às vezes a pessoa está querendo fazer cambalhota e tal, então, para até preservar a sua integridade física, e isso são desejos que pode acontecer, não que vá acontecer, mas pode. Então não se preocupe, porque a entidade será orientada que está ali com você, tá? Um outro ponto que eu já até comentei outro dia, né? Nós não podemos ligar, não podemos prestar atenção para que os outros estão pensando sobre nós, né? Sobre você. Incorporar é igual a dançar, né? As pessoas não dançam muitas vezes por vergonha de achar que outras pessoas vão estar olhando para ela, né? E ela sabe que ela não sabe dançar. Mas eu já falei aqui, não se preocupem, ninguém está olhando você, ninguém está reparando no seu processo, né? Porque tem muitas pessoas ali incorporando ao mesmo tempo. E olha, eu falo para vocês porque nós já tivemos na assistência um dia. A gente nem liga para isso, a gente nem fica observando, nem fica olhando. É tanto acontecimento, tanta coisa, a gente está no estado ali também meio que envolvido com tudo aquilo, que a gente não presta atenção em nada e nem ninguém. Então, para quem está desenvolvendo, tranquilidade, paciência, né? Se entrega, não esquenta a cabeça com quem está lá do lado de fora, não. E mais, seja fiel a estas vontades, né? Seja fiel a toda e qualquer vontade, aquela manifestação da sua entidade está começando. Por mais estranho que você possa achar que é. Nossa Senhora, está vindo na minha cabeça que eu tenho que ajoelhar, olhar para o céu e fazer assim. Faça. É a sua entidade começando a trabalhar o seu processo inicial de identificação. Tá? Lembre-se que incorporação é como se fosse um copo de café, né? Nós somos o copo de café. A entidade é o copo de leite. E quando mistura, vira café com leite, ou seja, vira um terceiro elemento. Não é mais café, não é mais leite. Nasce um terceiro elemento. É assim a incorporação. Então, vai ter coisas que nós vamos estar percebendo, mas tem coisas que estão vindo que a gente fala, meu Deus, o que é isso? Nunca pensei a respeito, nunca fiz isso, o que está acontecendo? Tudo bem, é a sua entidade. Fica muito tranquilo e se entrega. Deixa que as vontades virem à sua cabeça, você vai se entregar e vai fazer. E mais, não copie comportamento de outras entidades, né? É natural, quando a gente está no começo, a gente observa um médium, outro médium, o que o médium faz, o que o outro faz, e se fala, nossa, será que a minha entidade vai fazer isso? E nesse comecinho desse processo, é natural que a gente replique algumas coisas daquilo que a gente viu, até por uma insegurança, né? Mas, por isso que eu estou falando, se você der total espaço para a sua entidade, siga o que ela faça, né? Aí você não olha mais para ninguém, se individualize ali e deixa o espírito, deixa o guia trabalhar da forma que ele vem, tá? Porque os seus guias é importante, gente. Os guias que nos acompanham, eles trabalham de forma única, Se você deixar ele na sua plenitude, você vai ver que ele trabalha totalmente, às vezes, diferente dos outros guias. E isso é normal.
a gente há uma tendência dentro das casas de padronizar o estilo de atendimento. E está tudo errado. Quando o médium faz isso, né, quando o médium permite isso, é porque o médium está cerceando. A entidade, às vezes, tem um potencial de trabalho muito maior, mas o médium está ali, não, mas se eu fizer isso, ninguém faz, como é que eu vou fazer? Não vou deixar você fazer isso, não vou deixar você trabalhar. E não vai. Então, deixa, porque a entidade ela precisa estar na sua plenitude. Em cima dessa plenitude dela, é que ela vai ter todo o processo de cura, de atendimento, do que é necessário ali naquele espaço, naquele momento. Outro ponto importante, outra recomendação importante. Não se apegue a modelos. Né? Como o caboclo tem que gritar, se o caboclo tem que gritar, se ele tem que bater no peito, se o preto velho ele se agacha ou não, se ele anda curvado ou não, se o Exu tem que dar gargalhada ou não. Cada entidade é uma entidade. Cada entidade é uma entidade. A gente tem que se lembrar sempre o seguinte. O Exu que está ali trabalhando com, vamos lá, com a Maria Neide. Pronto. O Exu que trabalha com a Maria Neide, vamos trazer para a realidade, ok? Por exemplo, o senhor Antônio, que viveu aqui na Terra, ele teve um jeito, né? Trabalha hoje lá, claro, ele tem uma espinha dorsal, né, da falange, mas ele tem o jeito dele, o seu Antônio que trabalhou aqui. Aí a Soninha tem, por exemplo, o Exu veludo. Aí, tudo bem, mas quem que tá lá? Não, pô, aquela, sei lá, o seu Rafael que viveu aqui na Terra, tal, ele também tem um jeito dele, tem um trejeito dele. O Serginho também, tem lá o Exu que trabalha com ele, que é o seu tranca-ruas. Tudo bem, mas ele tá... Quem é o espírito que está trabalhando naquela falange? Sei lá, o seu Paulo. O seu Paulo ele tinha um jeito. Então, cada espírito vai ter um trejeito diferente. Então, não é porque um gargalha que todo mundo vai ter que gargalhar, não é porque um bate no chão, todo mundo vai ter que bater, não. Cada entidade é um espírito independente. E ele tem a sua forma, o seu jeito. Por isso que a gente tem que deixar ele na sua plenitude. Quando o médium toma a frente, ele tem a mania de cercear e tentar imitar aqueles que tem ali dentro do terreiro, que parece que chama mais atenção. E não precisa disso. Deixa ele trabalhar na sua plenitude, da sua forma. Que mais? Não queira compreender ou racionalizar a incorporação. O dia que você começar a querer, mas por quê? Como é? O que acontece? Não, mas não é possível. Não, será que isso é mesmo? É? Não, será que é? Quando a gente começa a trazer para o consciente a racionalização, a gente prejudica demais o nosso processo de incorporação. Nós não somos Deus para querer entender. Se vocês querem saber, no livro dos médiuns, e depois em várias revistas espíritas, Kardec indagou várias vezes os espíritos, vamos colocar assim, espíritos sábios para eles, tá? Espíritos de uma elevação muito grande. Perguntava assim, como se dá esse processo? Se vocês pegarem o livro dos médiuns, o livro dos médiuns inteirinho, a única resposta vai ser assim, eu utilizo do fluido animalizado do médium com o meu perispírito, o perispírito dele, a gente faz a fusão e é assim que acontece. É assim. Mas aí Kardec vai se aprofundando. Tá, mas como que funciona? Como que é a prática disso? Não, nem nós sabemos. A resposta é assim. Mas como que é o plano? Não, nem nós sabemos. Mas é assim que funciona. Então, por quê? Muitos deles não podiam responder, porque talvez a gente não tivesse preparado, mas pode ser que grande parte deles realmente não saibam. Então, não vamos nós querer racionalizar uma incorporação, né? É um processo bastante complexo, ele pode levar tempo para se ajustar de forma perfeita. Simplesmente sinta e execute. Sinta e execute. Sinta e execute. É isso que a gente tem que fazer. A Umbanda ela não precisa ser entendida. Ela tem que ser vivida e sentida. Só. Não precisamos racionalizar, não precisamos entender. Viva e sinta. Outro ponto importante aqui. Não se preocupe se a incorporação não acontecer. Ou, se caso aconteça,
que ela dure apenas alguns segundos ou alguns minutos. Aos poucos, através do contínuo exercício da incorporação, elas vão ficando mais estáveis. Isso pode acontecer, Rogério? Pode. Por quê? Porque a gente interfere. Às vezes, como a gente não tem ainda não conseguimos firmar a cabeça, né, como se fala, de uma forma mais... que é um processo que o tempo vai fazendo com que você firme a cabeça, às vezes com distrações, pequenas distrações, uma bomba, né, um fogo de artifício que solta, a gente perde a conexão, às vezes de uma criança chorar, perde a conexão. Então, isso, nessa fase inicial, tranquilo, isso pode acontecer, não fique preocupado ou preocupado, tá? Que mais aqui? Não se preocupe com o tempo que está demorando em desenvolver plenamente, cada um tem seu tempo. Muitos filhos, né, nas casas ficam preocupados, né, ficam se comparando com outros médios, que vão entrando na corrente, às vezes, depois dele, e conseguem desenvolver melhor. Não tem uma receita, né? Não tem uma receita. Como eu disse, o meu professor, né, de sacerdócio, que me formou no barco sacerdotal, ele tem 40 anos de Umbanda. Ele demorou 5 anos para ter uma incorporação plena, né? Então, é normal, né? Para algumas pessoas é normal, por isso que a gente não deve se comparar jamais, tá? O que mais aqui importante? Não deixe que a fascinação suba a sua cabeça. Uma vez na corrente, concentre-se. O que é essa fascinação que eu coloco aqui? A gente fica abismado, né? Chocado, e muitas vezes a gente até chora de tanta emoção, a gente entra num processo de fascínio. E na corrente isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer, porque isso aí está oscilando a corrente, tá? Então, não deixe essa fascinação, por mais que seja lindo o que você está sentindo, o que você está vendo ali, não deixe ela tomar você. Sinta e viva, apenas isso, tá? Está lá na corrente, mantenha-se concentrado para você não perder e para não destoar a própria corrente. O que mais? Não se preocupe em estar fazendo certo ou errado. O seu sacerdote, a sua sacerdotisa, o seu dirigente, a sua dirigente, vai dirimir as dúvidas, os excessos, as faltas, fica tranquilo, isso aí é papel do dirigente. Está ensinando, está falando, olha, calma, isso aqui ainda não vai acontecer, segura um pouquinho aqui, ó, aqui você talvez estoure um pouco, e sempre no particular, não precisa expor ninguém, sempre no particular, tá? Para que você possa ir melhorando nesse seu processo de desenvolvimento, esse exercício constante que é feito. E mais, não queira saber o nome das suas entidades. Ah, isso aqui é mais lindo, né? Eu era doido para saber, né? Já, em primeira incorporação, já falava, meu Deus do céu, falou o nome, como que é? A gente fica maluco para querer saber, mas não queira saber, né? Deixe que, aos poucos, elas mesmas vão trazendo situações ou vão falar o seu nome, mas você vai saber de formas, assim, muitas vezes, sem esperar. Você fala, nossa senhora, esse é o nome da minha entidade? Ela vai falar para você, muitas vezes, né? Ou vai acontecer alguma situação que esse nome vai chegar até você. Algumas entidades, elas levam anos para dar os seus nomes, tá? Então, não é só com você que acontece isso. Muita gente demora anos, vai trabalhando com aquela entidade e não sabe. Porque não é para falar. Não deve ser falado ainda. Meu orixá de frente é Ogum. Eu vou trazer um exemplo vivo aqui. Meu orixá de frente é Ogum. Mas eu tive dificuldade de incorporação de Ogum, e eu só eu lembro até hoje. No meu processo de desenvolvimento, começamos no mês de janeiro, final de janeiro, início de fevereiro, os trabalhos. E toda a gira que tinha, eu não conseguia incorporar o caboclo de Ogum. Não conseguia. Eu só consegui no trabalho de encerramento, no mês de dezembro. Ali foi a primeira vez que eu senti a entidade trabalhando
Então, olha, eu levei 12 meses, né? Por quê? Por qual razão? Não sei. Talvez um preparo, alguma coisa diferente. Mas foi o que aconteceu comigo, para vocês terem uma ideia, tá? O que mais? Trate suas entidades com muito carinho. Nunca esqueça de levar os tributos. O que é os tributos? A bebida que ela gosta, o fumo que ela gosta. Porque eles vão utilizar isso na gira, né? E quando você não leva, geralmente eles cobram isso através de um cambone, que é para trazer, para não esquecer. Então, leva, mesmo sem saber se eles vão utilizar naquele dia ou não. Pode ser que também não utilizem. Um outro detalhe, caso você não saiba o que levar, pelo menos leve o óbvio, ou seja, para preto velho, leva lá um cachimbo, se a casa serve o café, tudo bem, se não leva o seu cafezinho, ou leva um vinho, alguma coisa que o seu preto velho goste, né, o que a maioria goste, dentro do óbvio. Se for um caboclo, leva lá uma latinha de cerveja, um charuto, né, se for uma criança, leva lá uma groselha, um guaranazinho e um docinho, e assim por diante. Nada de exagero, porque as entidades não têm necessidade desse exagero todo. Nós vamos ver mais para frente, já vimos lá atrás, mas nós vamos ver de novo lá na frente, mais aprofundado, que são elementos, esses atributos são elementos de trabalho, e cada um tem um significado, e aí, então, a gente vai compreender melhor. Por isso que não tem que ter abuso nenhum. E mais, nunca duvide. A fé movimenta e desenvolve. A dúvida emperra e paralisa. Eu costumo dizer o seguinte, que a dúvida é a ferrugem da fé. Então, nunca duvide. Nunca duvide da sua entidade, do que está acontecendo, nada, absolutamente nada. Por isso que não entra na racionalização. Porque se você entrar para racionalizar, você vai duvidar. Não é para fazer isso. Tá? Que mais? Não falte aos trabalhos, né, para o desenvolvimento, porque a falta desse exercício contínuo, ele vai fazendo falta. E ele pode, ao invés de avançar, ele pode retroceder. Lembrem-se sempre, processo mediúnico é um exercício constante. Quanto mais você exercita, mais afinidade, mais conexão, mais você vai sentir as entidades. Quanto menos você exercita, há possibilidade, inclusive, de você retroceder. Tá? Por isso que alguns centros, ou melhor, a maioria dos centros retornam em meados de janeiro. Por quê? Porque senão fica um tempo muito distante para os médios, principalmente aqueles que estão em desenvolvimento, sofrem muito quando volta lá em fevereiro, né, metade de fevereiro, aí sofre para, né, se reconectar, às vezes estava numa fase lá, no finalzinho do ano ali, né, dessa conexão, e no final demora-se muito para voltar. Quando demora muito para voltar, para quem está em desenvolvimento, já é um pouquinho mais complicado. Bom? Então, se cada um de vocês em desenvolvimento, né? Para aqueles que já são trabalhadores aqui, eu lamento, mas eu tenho que falar para todos entrarem no mesmo, estarem balizados, tá? Mas, se cada irmão em desenvolvimento aqui seguir as recomendações que são simples, eu posso garantir que você vai galgar rapidamente os degraus dessa escadinha aí chamada mediunidade. Certeza absoluta. Se você seguir esses 17 itens assim, religiosamente, o seu desenvolvimento espiritual vai aumentar demais. O desenvolvimento mediúnico aumenta muito, 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 tá? Uma outra situação também bastante frequente é o médium incorporar, mas não conseguir segurar essa incorporação como nós vimos lá. Isso pode ocorrer porque no início dessa incorporação, o médium ainda ele está concentrado em incorporar. Ele está ali preocupado, ele está racionalizando a incorporação propriamente dita. Logo que ela ocorre, o médium ele passa a prestar atenção na incorporação e entra naquele processo de fascínio que eu falei para vocês, né, de a gente ficar fascinado. E nesse momento que a gente passa a ficar fascinado, ficar
preocupado com o que a entidade está fazendo, a gente começa, mais uma vez, a racionalizar. Então, é importante que a gente deixe a entidade trabalhar. Controle, né, faça o controle mental, tá? Daquilo que você, para não entrar nesses processos de fascínio, esses processos todos, e deixe a incorporação seguir, tá? Como eu coloco aqui, somente o exercício contínuo de desenvolvimento irá corrigir toda e qualquer distorção. Quanto mais envolver, mais você vai aprimorando e vai corrigindo qualquer distorção que exija, porque vai existir, gente. Quem está no começo vai existir, tá? Vai existir. Então, fiquem tranquilos, se entreguem, relaxem, que a coisa vai acontecendo. Muito importante aqui, ó, todas as recomendações já devem ser realizadas apenas e tão somente para quem está iniciando dentro do terreiro e assistido pelos dirigentes da casa. Tem que ser feito dessa forma. Rogério, mas eu não posso incorporar em casa? Não. Você está no processo de desenvolvimento. Você tem que conhecer suas entidades. Você tem que se habituar com elas para saber, gente, identificar quando são as suas entidades e quando não são. Porque pode ocorrer. Nós não falamos do transporte? Nós falamos de obsessores? Mediunidade é mediunidade. Mediunidade não tem uma plaquinha aqui verde falando pode entrar só entidades boas e a vermelha com entidades ruins não pode entrar. Não, não existe isso. Mediunidade é o campo aberto. A depender do seu estado emocional, a depender do seu estado energético, de conexão, você pode atrair coisas não tão boas. E por isso que todo o processo de incorporação inicial, essa fase de desenvolvimento, somente dentro do centro. Tá? Ah, mas eu posso incorporar em casa, então, depois que eu tiver bem, assim, muito tempo, muito bom? Não, não é. Travou só para mim ou para todo mundo? Aqui travou também, Rogério. Travou também Para aqui. todo mundo. Ah, para mim também E travou. travou também. Sim, deve Mas ter esse caído, dele né? escutou igual o meu semana passada. Quando esquenta, mas o dele é vocês é computador, né? O meu é celular. O meu Meu celular também também. é celular. O meu também é celular. O meu já é a segunda vez que esquenta, aí avisa que vai desligar. Aí não tem como. Você está usando ele carregando? Hoje não, eu já carreguei, cheguei cedo, já pus para carregar. Ah, Mas na semana passada estava ligado. é, porque às vezes Inclusive, até assim, tirei a capinha dele também. Tá sem a capa. Porque acho que a capa, na hora que tá carregando, acho que esquenta mais, né? Por causa da eletricidade. E agora? Acabou, eu acho que deu um tempo. Tentando reconectar. Deve ter acabado a energia lá na casa dele. Mandar uma mensagem para ele, ou lá no grupo, sei lá. Aí entrou. Ele já respondeu que vai entrar. Tá entrando. Pediu para esperar. Lá, voltei. Opa, estão me vendo? Me ouvindo? Sim. Então, tá bom. Sim. Desculpa aí, galera, mas as internets aqui em São Paulo estão terríveis. Vamos lá. Alguém tinha dúvida? Não? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos passar aqui para a próxima fase aqui, que é: sou eu ou é a minha entidade? Ah, essa aqui é a dúvida maior. Não esquece, essa aqui, 100% dos umbandistas aqui tem essa dúvida. Não tem jeito. Mas é isso aí, pessoal. Eu até coloco aqui, é a pergunta mais feita entre todos os médiuns, né? E muitas vezes não exclusivamente para iniciantes. Às vezes tem médiuns que estão trabalhando há muito tempo e que se questionam, continuam se questionando.
tá? Então, é possível que você nem saiba o quanto essa pergunta, além dela ser comum, ela invade a vida do médium, muitas vezes mais velho, tá? Então, se você for honesto, a gente tem que partir do princípio que nós somos honestos conosco mesmo, né? Se a gente é honesto conosco mesmo, não temos medos, não tem medo de absolutamente nada, nos entregamos totalmente ao trabalho, eu posso dizer com alguma certeza de que a sua entidade está trabalhando e não é você. Se você fizer seus preceitos, fizer suas firmezas, fizer os seus banhos, pode confiar, não é você. É a sua entidade que está trabalhando. Essa pergunta, ela ocorre. Primeira coisa, vamos voltar aqui. Ó. A incorporação, a gente tem que começar a entender. A incorporação, ela acontece através da mente. Você se lembra que eu falei que não é possessão? Possessão é quando uma entidade toma o seu corpo. Ela é como se você tivesse um sequestro de amígdala, que você não sabe mais o que está acontecendo e acorda. Mas isso aí não é inconsciente? Não, nem inconsciente é. Isso é possessão. E a possessão não existe nos dias de hoje. Raras exceções. Raríssimas exceções. Então, a incorporação, ela vai acontecer através da mente do médium. E nós, mais uma vez, não estamos acostumados a dividir a nossa mente com ninguém. É natural. Então, essa pergunta ela vai ocorrer, geralmente, do médium que está inseguro. Você não está seguro sobre a sua mediunidade e, caso esteja, não está seguro da capacidade que a sua entidade tem de cumprir determinadas tarefas. Então, o que eu falei ali atrás? Confia. Seja qual for a vontade, seja qual for a situação que vem à sua mente, entregue. Faça. Não questione. Porque cada vez que nós questionarmos, nós vamos racionalizar o porquê aquilo está acontecendo. E aí você se desconecta novamente daquela entidade. Pode falar, Fábio. Essa pergunta, ela não bagunça um pouco com a questão de médium consciente e inconsciente? Bagunça? Sim. Ela se mistura, né? Mistura. O que acontece? O médium inconsciente, hoje, o médium que está começando, que vai trabalhar, o médium inconsciente hoje, ele não tem mais, não tem necessidade disso. Sim. O médium, ele é consciente quando ele começa a trabalhar. Ele tem uma consciência. Por isso que ele tem que ir treinando a sua mente. Tudo que vai vindo, ele vai fazendo. Tudo que vai acontecendo, que está sendo pedido na mente dele, ele vai fazendo. Ele vai reproduzindo, ó, levanta o braço, levanta outro braço, abaixa. Tudo bem, ele está nesse processo consciente, ele está entendendo essa informação, ele está dividindo o cérebro com uma entidade, está pedindo as coisas para ele, e ele vai fazer baseado naquilo que está sendo pedido. Quando ele sai dessa fase de desenvolvimento, e esse desenvolvimento ele tem que ser, vamos dizer assim, avaliado pelo dirigente da casa, é quando a gente chama que você entra num processo, num estado de consciência alterada mediúnica. Estado de consciência alterada mediúnica. Ou seja, tem coisas que estão acontecendo, estão sendo feitas automáticas, eu nem estou vendo. Por quê? Porque eu já aprendi a doutrinar. O que está vindo eu já estou soltando. O que está vindo eu estou soltando. E a entidade, aí sim, ela começa a trabalhar, ela começa a ter a plenitude do trabalho em cima de você. Você já não questiona, você já não fala mais nada. Simplesmente você vai e deixa. Quando a gente fala deixa trabalhar, é isso. Eu não estou mais questionando nada. Aí não tem a interferência, né? Eu não estou interferindo em nada, não estou hesitando. Não.
E aí você vai começar a perceber sensações do tipo. Eu comecei o trabalho, por exemplo, nossa casa. Começamos o trabalho às 8h30 da noite. Você terminou, a entidade está subindo, né, como a gente fala, meia-noite. Você fala, meu Deus do céu, passou tudo isso. Né? Você perdeu a sensação de tempo. Ou você perdeu a sensação de espaço. Nossa, mas quantas pessoas, você não sabe, nem lembra quantas pessoas que passaram. Aí a pessoa fala, não, você atendeu 5 pessoas, como é que é? Não, você atendeu 5 pessoas. Não é possível. Você perde referência, as suas referências somem. Por isso que é um processo contínuo, um processo onde você vai educando a sua mente a não questionar mais. Aí você está na semiconsciência, Flávio. Por isso que hoje o médium 100% inconsciente, se existe, são os antigos. Os mais novos, 100% não vai existir. Agora, essa semiconsciência, quase chegando ali na beira do inconsciente, é o tempo de trabalho, onde você vai chegar, se entrega, mas se entrega assim de corpo e alma mesmo, ó, daqui para frente é com você. E aí, é uma fração, tem um médium da USP, nós vamos entrar nesse tema mais para frente, eu vou falar dele, doutor Felipe alguma coisa, e ele faz uma relação, ele conseguiu fazer uma medição entre o tempo de resposta, o tempo que vem o pensamento da entidade e o tempo de resposta do seu corpo. Então é 0,01 milésimo de alguma coisa. Quando você tem a plenitude da incorporação. Ou seja, eu não questiono mais. Ela deu comando, aquela fração de milésimo segundo, você já está fazendo aquilo lá, porque você já se entregou. Entendi. Tem uma... lá no terreiro do Pai João, eu lembro que, porque assim, pelo que a gente vem estudando, e pelo que também eu converso, enfim, vai chegar um momento em que não vai haver mais a incorporação. Perfeito. Né? O médium, ele vai estar ali 100% consciente. Consciente, não vai haver a incorporação. E só que eu acho que é isso, não sei se é mito ou não, mas que antigamente, ou que já fizeram um teste com carvão queimado, e colocava-se na mão para saber se era o médium ou se era a entidade. Sim, agulha. Entendi. O dirigente da casa vai com uma agulha e espeta. Se o cara pula, não está incorporado. Mas assim, não tem nada a ver isso. É isso que eu ia falar, você entendeu? Por isso que bagunça um pouco com isso, né? E assim, cria-se mitos, tá? Cria-se mitos. O que acontece? É aquela história que alguém ouviu falar, que aumentou um ponto. Então, o cara, na verdade, talvez teve um cigarrinho batido na mão e chegou para nós nos dias de hoje, 40 anos depois, que ele pegava o carvão, segurava e comia o carvão. Então a gente tem que tomar bastante cuidado, isso nunca existiu, jamais existiu, não vai existir porque a entidade não tem que dar show, ela não tem que provar nada para ninguém. Exatamente. Ela simplesmente, naquele momento, ela fazia a incorporação inconsciente por completo, e trazia algumas situações ali que revelavam que era uma entidade, não era a pessoa. Né? Hoje, se você quer saber, nós já trabalhamos de forma, vamos dizer, assistida, sem incorporação. Quantas vezes você tem uma intuição que é para você falar para alguém, eu preciso ligar, preciso falar com essa pessoa, não é possível, isso não vai sair da minha cabeça. Claro, é a sua entidade que já está te falando, vai lá, por favor, socorre, ajuda lá, manda essa mensagem. Verdade. Solange, diga, depois a Patrícia. Oi. É tão engraçado, né, quando você falou, deixa, se solta e faça, né? Uhum. E, na verdade, é uma experiência minha. Eu, na igreja, uma vez a gente foi fazer uma oração na casa de um irmão. E aí tinham os outros casais e tudo. E aí Deus falou para mim assim, você vai falar para este
irmão tal coisa, não vou me lembrar o que é. E eu falei assim para ele: não, Deus, eu não vou falar, eu não vou, porque quem sou eu, uma pobre que acabei de chegar na igreja, eu acabei de chegar na igreja e ele tem 20 anos, eu não vou falar. E aí veio na minha cabeça: você vai. Eu falei: eu não vou. E eu relutei. E foi muito engraçado que eu fiquei 72 horas acordada, não consegui dormir. E ele falava o tempo todo: você não vai falar, até que eu liguei pro irmão e falei: ó, irmão, eu tenho que te falar uma coisa, porque senão eu nunca mais vou dormir na minha vida. Então, independente da religião, independente de tudo, você, como você falou agora, né? A entidade vem para você e você tem que falar, porque você é um instrumento. E você escolheu isso, né? Foi um acordo que você fez. E não pode vacilar, porque senão... Não, e assim, ó, na época que a gente camboneia, a gente presta mais atenção, porque é onde você fala: poxa, eu quero aprender. E aí você vê que chega um consulente lá, a entidade fala, né, para ele: o que você quer, que eu possa ajudar, enfim. Aí a pessoa vai, ela conta uma história, e a entidade assim, quietinha, ouvindo. A entidade vai e faz uma pergunta que não tem nada a ver com a história. Nada a ver. Aí você olha e fala: minha Nossa Senhora, o que essa entidade está perguntando? Não tem nada a ver com a história que a pessoa estava contando. Aí a pessoa regala o olho. Mas tem a resposta. Aí ela fala: tá bom, eu vou falar para você. Aí ela vai e fala. Ou seja, tem aquelas pessoas que chegam armadas, que não querem se abrir, a entidade já sabe. E é esse momento que nós, médiuns, temos que ter a segurança, porque é inevitável quem está na fase inicial ali de perguntar. Imagine vir isso. Imagine se você está no início, está lá atendendo, colocaram você para fazer um atendimento, e aí acontece uma situação dessa. Se você está racionalizando, você vai duvidar, você vai falar: não, pelo amor de Deus, eu tenho que responder exatamente aquilo que ela colocou. E não é. É verdade. Você entendeu? Então fala. Por mais... mas é um absurdo, eu não vou falar. Fale. Claro. Não é você. De uma ética moral, né, gente? A gente tem que saber que as entidades estão ali, são entidades de luz. Não vão ofender, não vão magoar, não vão... Mas, assim, se é uma pergunta e não tem nada a ver, mas não é ofensiva, não é nada, faça, mas faça mesmo. Pode fazer. E se surpreenda com a resposta. Já vou avisar. Pode preparar. É isso mesmo. Diga, Patrícia. Ô, Rogério, quando você mencionou do fascínio, né, que a gente às vezes realmente tem aquela, a gente não, primeiro assim, eu como estou me desenvolvendo, né, muitas vezes acontecem algumas coisas que eu fico assim super emocionada. Aí quando você mencionou essa questão do fascínio, eu já peguei assim, que eu saí de uma situação, que saí chorando de emoção. Isso acaba sendo um fascínio, isso pode atrapalhar a corrente ali naquela hora, que eu fiquei preocupada, porque já teve 2 situações que eu acabei chorando, que eu fiquei muito emocionada com relação ao que eu senti. Aí eu fiquei preocupada com relação a isso. Pode sim. Porque você, olha só a questão do fascínio quando ela é perigosa, você entrou naquela frequência. Se for uma frequência de tristeza, às vezes, você vai entrar. Se a pessoa falou alguma coisa ali que te abalou, você entrou. Então, nós temos que nos policiar em relação ao fascínio. É lindo, é maravilhoso, ou pode ser muito triste, muito tenebroso, mas eu tenho que me manter equilibrado. Tá tudo. Vamos lá, vamos tocar, né? E depois você chega em casa e você pensa lá um pouquinho: meu Deus, que coisa maravilhosa. Tem horas que a gente... Naquele dia eu senti uma dor física no peito, né, como até comentei com você, né, como se fosse uma dor muito assim, de sofrimento mesmo, assim, né, acho que era mais questão de preto velho ali, né, o quanto aquela entidade de repente estava machucada, não sei se nem se essa é a palavra certa, entidade machucada, não sei se é assim que se pronuncia, mas eu senti uma dor no peito, assim, foi muito forte, aí eu consegui, foi uma questão de muito de empatia daquele sofrimento. Aí você falando do fascínio, eu falei: caramba, né? Esse dia realmente eu acabei me envolvendo demais. O que vai acontecer? Muitas vezes as entidades vão trazer
situações cabais para nós, porque a gente está num processo aí de desenvolvimento e a gente está duvidando de algumas coisas. Ela vai trazer sensações físicas mesmo. Ah, você está duvidando? Então vem aqui. Ou vai te trazer alguma situação assim surpreendente, mas a gente não pode deixar esse fascínio tomar conta da gente, senão a gente desequilibra, tá bom? E lembrar de flashes, assim, quando acontece alguma coisa assim, acabo não lembrando de todos os detalhes, mas eu me lembro de flashes. E isso acontece muito também quando eu tô lendo o tarô ou fazendo algum tipo de reiki, né? O que eu também pratico aqui, né, como, né, com meus clientes também. Então, lembrar de flashes, ok, né? Isso também é normal. Ok, mas com o tempo, você vai ver, você vai terminar uma gira, terminou a gira, o fato de você estar se trocando ali, conversando com o pessoal lá no barracão ali, né, e você pega o seu carro e vai embora, a coisa já dissipou. E tem que ser assim, tem que ser dessa forma, porque senão a gente leva sofrimento das pessoas para nós, não pode. Então, sabiamente, por isso que a gente não pode raciocinar, deixa a entidade levar, ela vai levar. Olha, questão de horas você já não vai saber mais. Se você largar e falar, bom, agora é vida que segue, estou livre, acabou, deixa eu fazer as minhas coisas. Se você fizer isso e não ficar pensando, você vai ver que o seu cérebro começa a acostumar com esse tipo de coisa, a entidade tira isso mais fácil de você. Tá ótimo. Obrigada. Diga, Paulo. Então, com o tempo, Rogério, o pessoal vai começando a saber quando é a entidade está querendo dizer alguma coisa e quando não. Então, a pessoa vai ter que prestar bastante atenção nessas coisas, nesse detalhe. Quando é você e quando é a entidade. Então, às vezes, a entidade ela fala de outras formas, né? Chega de outro jeito. Mas você vai acabando conhecendo a entidade e você vai tendo uma conexão mais forte. E aí você consegue saber, não vai lá. Pô, não é porque eu vou lá. Não sou eu. É a entidade que está te avisando. Perfeito. Isso aí. Essa conexão, Paulo, ela é fundamental. Por isso que o desenvolver, né, o praticar é importante. Porque o Paulo falou a mais pura verdade. Tem situações, gente, que a gente vai... E assim, respeitem. Ah, tem aniversário de um grande amigo, não sei o que lá. Mas se veio na tua cabeça, não vai, você vai ligar para ele e falar, meu amigo, me perdoa, mas não posso. É isso mesmo. Porque vai dar merda, gente. Boa. Eu vou falar português rasgado mesmo, vai dar merda. Então a gente tem que ter a sentir, como o Paulo disse, a hora que você cria essa conexão, sua vida deslancha. Né? Valeu, Paulo. É isso aí. Diga, Tânia. Abre o microfone, Tânia. Não, tá fechado o microfone. Pronto, aí. Abriu. Referente ao que a Paty falou, a dor física é muito forte. Por quê? Eu trabalhei faz uns 6 anos, eu trabalhava como orientadora no centro do Irmão X. E no dia que eu fui trabalhar, que foi numa terça-feira, à noite, quando eu saí do meu serviço, eu saí assim, parecia que eu estava moída, mas uma dor no corpo, um mal-estar. Falei, Jesus, cheguei lá e falei com a coordenadora, falei, eu não vou trabalhar porque eu não estou aguentando de dor no corpo. Ela, não, você vai. Eu falei, mas eu não estou aguentando. Como que eu vou me concentrar, atender alguém, você sentindo dor? Ela, não, mas você vai. Aguenta as pontas aí que você vai conseguir. Aí fui. Fizemos a preparação, tudo, né? Sentou um rapaz, depois sentou a moça. Aí ela começou a contar a história dela. O irmão dela fazia uns 6 meses que ele tinha cometido suicídio. Ele tinha pulado do 14º andar. E ela estava assim aos prantos. Aí comecei a conversar, orientei tudo. Fiquei mais ou menos uns 20 minutos conversando com ela. Quando ela saiu da minha frente, a dor simplesmente sumiu. Mas era uma dor assim, que eu não estava... Sabe quando você não consegue... De tanta dor, tudo doía no corpo. Então, quando eu terminei, orientei tudo ela bonitinho. Quando ela saiu, a dor foi embora. Parecia que eu não tinha nada. Aí, depois que eu saí, né, fizemos o encerramento dos trabalhos, né, fui conversar com ela. Ela falou, eu não falei para você que era para você trabalhar?
Quer dizer, logo em seguida que eu cheguei, ele já estava lá. Então, eu acho que ele chegou junto de mim, né? Igual assim, eu era esponja, então ele já grudou em mim. Por quê? Porque ele estava preparando a irmã dele para vir falar comigo. Sim. Então, foi assim uma sensação muito dolorida mesmo. Mas que é ruim mesmo. É uma dor insuportável. Mas o importante é que ela saiu depois, não é Ela isso? saiu bem, ela saiu bem. Essas provas, Tânia, é isso que eu falo. Muitas vezes, gente, a gente vai ter as sensações físicas até para a entidade dizer, olha, eu estou aqui, eu estou atestando que eu estou aqui. E ela vai levar isso daí embora depois. Tá? Nesse caso específico da Tânia, foi isso. Óbvio, estou aqui. Muito bem, então, Tânia. tá bom. Então tá bom. Obrigada. A Marli coloca aqui, às vezes, até o consulente duvida. Nem sempre mudamos nossa voz. Pretos velhos sempre mantêm um pouco de sua raiz na fala. Verdade, Marli. Verdade. Muitas pessoas, eu conheço médios que, de A a Z, né, seja qual for a entidade, não muda seu tom de voz. E são excelentes médios. São excelentes médios. Né? A psicofonia, muitas vezes feita por Chico Xavier, ele não mudava a voz, ele mantinha a mesma. Hoje, a não ser quando ele incorporava lá, né, ele trazia a psicofonia através do Dr. Bezerra de Menezes, como o Divaldo faz hoje também, aí eles mudam, né, aquela entonação de voz, mas tem entidades que não querem, tem médios que não precisam, se sentem seguros o suficiente para isso. E as pessoas não podem duvidar. Porque eu sempre falo o seguinte, o milagre, as graças estão sendo alcançadas? Estão. Então está tudo certo. O centro está perfeito, está correto. Por isso que isso é importante, é papel do dirigente, ele está de olho e conversando com a assistência, né, vendo os seus médicos que estão trabalhando ali, isso é importante, é fundamental. Tá? Vamos lá, continuando aqui. Então, então, vamos voltar aqui, né? Essa pergunta, né, ela vai ocorrer sempre pela nossa falta de segurança. Isso é primordial. Quando a gente está seguro sobre a nossa mediunidade, e conforme o tempo vai passando, a nossa capacidade, como o Paulo disse aí, de entender, de saber a entidade que está trazendo lá para nós, de ela cumprir aquelas tarefas, você entrega. E quando você começa a entregar, entra naquele milissegundos que eu comentei de resposta. Vem, você automaticamente faz. Vem, automaticamente faz. Tem uma coisa que eu vou falar para quem está começando, muito importante. Muito importante. Como você tem ainda aquele processinho de consciência, você está mais ou menos... você está naquele início, né, de estado alterado de consciência, então você vai tendo consciência daquilo que algumas pessoas vão trazendo para você. Sempre que vier uma pergunta, ou vier alguém comentar, ou fazer, não responda de pronto. Silencia sua mente. Deixa vir a resposta. Não fica afoito em querer responder. Para. E fala, e desse jeito, mentalmente, você vai falar para a entidade, por favor, responda. Me traga a resposta agora. E deixa a mente vazia. Você vai ver que a resposta vai virar. Vai ser como uma pessoa falando com você. É como se uma pessoa estivesse ali falando para você, olha, Sérgio, faça isso, avise dessa forma, faça desse jeito. Tá bom, você vai e vai falar. Façam esse teste que eu falo assim, né, esse desenvolvimento mediúnico. Trabalhem isso com a sua entidade. Tá? Aí você vai ver que as respostas vão vir cada vez mais rápidas e você vai dá-las de uma forma mais segura também. Tá? Que mais aqui? Apesar desses guias, né, gente, sempre nos acompanhar, desde lá do nosso nascimento, lembra que nós falamos, né? No momento da nossa reencarnação, a gente já sabia quais eram aqueles guias que nos acompanhariam, ou boa parte deles, né? Então, desde o nascimento, do nosso nascimento, eles nos acompanham, eles sabem ali, estão conosco. Agora, conhecer eles através da nossa incorporação é algo totalmente novo.
Então, como você não os conhece em vida, né? É natural que a gente tenha essas dúvidas. É natural que essas entidades, apesar de estarem prontas há muito tempo, quem precisa do desenvolvimento somos nós, e não eles. Então, a gente tem que ter essa consciência. Por isso que a gente tem que entregar e cada vez mais participar. Mas eu venho pedir para vocês todos aqui, em ato de fé, confiem cegamente nas suas entidades. Confiem. Confiem. Comecem a entregar. Olha, na nossa obrigação de Exu e Pombagira, no barco sacerdotal, nós somos convidados, porque você não pode mandar, né? Mas você é convidado a entregar a sua vida para Exu e Pombagira, para direcionar. Por que isso, gente? Porque eles são os que estão aqui na Terra. Eles conseguem aqui manipular as energias, sabe o que está acontecendo, sabe aonde que vai dar problemas, eles estão mais próximos de nós. E nós somos convidados a entregar nossa vida de mão. Falar, ó, daqui para frente você pauta a minha vida. O que você falar para eu fazer, eu vou e faço. E é uma difícil decisão, porque a gente quer ter controle das responsabilidades, daquilo que a gente quer na nossa vida. E muitas vezes é difícil, porque você tem uma coisa, ou às vezes uma convicção tão grande de uma situação, e você fala e vem aquela resposta para você, não faça. E aí você fala, mas meu Deus do céu, está tudo certo, está tudo claro para eu fazer. Não faça. Confie. Confie e não faça. Pô, mas deu certo para o outro. Ótimo, é que para você não ia dar. Deu para o outro, mas para você não ia dar. E assim a gente tem que entender e começar a aprender e ter esse relacionamento. Eles estão aqui justamente para isso. Então, essas entidades que estão conosco na nossa vida, ok? Que estão nos acompanhando, que fazem parte do nosso cotidiano. Outras formas que essas entidades se manifestam com a gente, através de sincronicidade, gente. O que é a sincronicidade? Números iguais. Você acorda de manhã, entra lá no seu celular, tá lá, Caboclo Pena Verde. Aí, bacana, você viu lá, leu alguma coisa dele. Chega na hora do almoço, você vai almoçar com alguém, a pessoa vem e fala, meu, você nem acredita, eu fui lá no centro, você acredita que eu fui atendido pelo Caboclo Pena Verde? Você fala, já li de manhã, alguém veio me falar? Aí você entra no carro, você vê uma pena verde passando pela sua frente. Pô, a entidade está esfregando na tua cara, ó, escuta, sou eu. Essas sincronicidades ocorrem, gente. Muito. Comecem a perceber. A gente tem que dar atenção à sutileza. A espiritualidade se comunica com a gente pela sutileza. E a gente tem que prestar atenção nessa sutileza para ver o que é. Então, fotos, às vezes, livro que a gente pega e lê, tudo eles vão se comunicar com a gente. Hoje, até porque a maioria das pessoas passam muito tempo hoje no celular, essas sincronicidades virão no celular a todo momento. Tá? Que mais? Uma dica importante para começar a diferenciar a sua própria mente das entidades consiste em prestar mais atenção ao que a entidade fala ou como ela fala. Então, nos trabalhos de desenvolvimento, perceba como ela fala. Perceba qual o tipo de situação que ela quer colocar, o tom de voz que ela está usando. Tudo isso a gente tem que começar a criar um hábito de identificar, porque é essa voz que vai vir na sua cabeça depois. Não vai vir lá um intelectual falando lá, boa noite, senhora Ileia, eu sou a entidade que trabalha com o senhor. Não. O jeito que ela fala com você, que você emite esse som ali dentro do centro, é a forma que ela vai falar com você, porque você tem que começar a criar essa identificação. Mas todas as entidades vão falar comigo? Não. Claro que não. Aliás, 99% talvez não fale. Qual que vai falar? A maioria das vezes aquele que é o seu mentor espiritual, que é uma entidade a qual você trabalha, que também ele é o seu anjo de guarda. Esse é o que você vai ter mais contato.
Eu tenho certeza que para os médiuns mais antigos aqui, tem uma vozinha lá que aquela voz, vários momentos da sua vida vem. Se não diariamente. Então a gente tem que olhar e perceber isso, tá? Um outro conselho valioso é quando você... Esse daqui eu falo para todo mundo fazer. Esse aqui eu falo para todo mundo fazer. Pega a sua... Então, vamos lá. Você está no seu processo, começou ali na sua fase de desenvolvimento, já está recebendo alguns caboclos, pretos velhos ou pretas velhas, caboclos ou caboclas. Aí você faz o seguinte, chega em casa, vai dormir, acorda no dia seguinte, olha no espelho, se olha no espelho e tente imitar a sua entidade. Tente imitar. Mas com detalhes, com riqueza de detalhe. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir imitar. Talvez você fale alguma coisinha, lembre alguma coisa, mas na íntegra, como ela trabalha, esse é um desafio que eu sempre faço para todo mundo. Faça. Se olhe no espelho e faça. Então, essa, para mim, é uma das dicas de ouro. A gente não consegue reproduzir. Porque é aquele terceiro elemento que eu falei, nós somos o café, a entidade é o leite, e quando juntos os dois, nasce um terceiro elemento. Que não sou eu e que não é essa entidade. É um terceiro elemento que nasceu ali. Diga, Marli. Já aconteceu comigo uma vez, aliás, um monte de vezes, e eu fiquei sem, assim, saber o que responder, né? A pessoa chega para você e fala assim, mas o que é que você sente, né, a hora que você está incorporado? É você mesmo? Aí você fica assim, meu Deus, o que eu respondo? Minto, né? Que eu não escutei nada, que eu não sei de nada, ou eu falo a verdade? Umas vezes aconteceu isso comigo. Não sabia o que responder. Aí tive que fazer uma mentirinha com medo de a pessoa não acreditar, sabe? Uma coisa assim... É difícil, não é? É difícil, Marli. É difícil. E eu agradeço imensamente pela sua sinceridade. Imensamente. Porque poucos são os médios que são sinceros assim. Tem pessoas, Marli, que não estão preparadas para ouvir. Porque ela não tem o conhecimento. Se eu vou num centro hoje, e todos nós que estamos aqui, se nós vamos visitar um centro, isso nem vai passar pela nossa cabeça de questionar. Porque nós sabemos qual é o processo. Está tudo bem, eu estou indo lá com o meu amor e vou fazer aquilo que me for passado. Agora, as pessoas que não conhecem, que não sabem, elas acham que existe a possessão. Possessão. Ela acha que você está possuído. Seu espírito saiu, você emprestou o seu corpo, você ficou em um lugar que não se sabe aonde, né? Acho que ela está mentindo, né? É difícil. É assim, infelizmente, as pessoas que não conhecem a mediunidade, não estou falando nem do centro de Umbanda, a mediunidade, elas vão questionar. Elas vão questionar, não vai ter jeito. Então, para você, eu diria que não é uma mentira isso, mas muitas vezes, para você deixar aquela pessoa alcançar a graça que ela foi ali pedir, para ela ser atendida e aquela fé se tornar de forma assim, inabalável na vida dela, você fala assim, não lembro de nada. Não lembro de absolutamente nada. Porque senão a gente estraga, talvez aquela graça que ela foi ali, ela vai conseguir pela fé que move ela. Então nós temos que ter a sabedoria. Não precisamos mentir, mas só diga o seguinte, olha, eu não sei, não lembro de nada, querida, me perdoa. Mas se a entidade te pediu, vai e faz. Obrigado pela pergunta, viu, Marli? O que mais aqui? Bom, eu acho que é isso. Em todas as dúvidas, né, que se desvanecem aí com o tempo, é importante para nós firmarmos a cabeça, nos entregarmos ao trabalho mediúnico, termos a fé necessária. E aí a gente vai ver que dia a dia essa confiança com as entidades vai crescendo, dia após dia, a ponto da gente estar imerso
muitas vezes, imerso, literalmente, não sabendo nem o que está acontecendo na gira. E isso vai acontecer. Isso vai acontecer com o tempo, isso acontece. Tá? Eu quero que vocês apenas confiem em vocês, confiem. Quando eu me formei sacerdote, no dia da minha formatura, eu entrei na crise do merecimento. Patrícia sabe muito bem o que é isso. A gente fala assim, meu Deus, será que eu mereço? Será que eu estou preparado? Será que eu posso mesmo? Mas eu ouvi uma frase que é assim, olha, se nada te interrompeu até aqui, é porque Deus quer que você seja. Se nada, então, interromper vocês na sua mediunidade, é porque Deus quer que vocês trabalhem assim. Porque quando Ele não quer, alguma coisa vai acontecer e vai te tirar. Então, se você está levando uma graça, se você está dando o seu tempo, você está ali 3, 4 horas se doando. Muitas vezes, fisicamente, a gente está péssimo e está lá se entregando. Com amor, com caridade. Gente, olha, me perdoa. Deus quer. Só acreditem nisso. Deus quer. E vocês estão no caminho certo. Diga, Maria Neide. Você tinha falado a respeito das entidades, né, que conversam sim com a gente. Então, o que está acontecendo? Eu tenho feito muitos lenços de cabeça, e cada qual tem uma cor. Cada qual tem uma cor, e aí, de repente, eu sei para quem eu vou dar aquele lenço. Aí veio um dia, eu comecei a fazer um lenço marrom, linha de Xangô. Aí eu estava fazendo, aí vinha assim, aí tinha, esse lenço é do Fernando. Aí eu comecei a rir. Eu falei, como é que o Fernando vai usar esse lenço? A avó manda botar na cabeça e o Fernando vai colocar esse lenço na cabeça? Você faça e não me pergunte nada. Termina, tudo bem. Aí eu fiz, aí depois eu dei para a avó dar para ele. E justamente o que tinha acontecido quando eu comecei a fazer? Ele é advogado. E aí aconteceu um negócio lá no escritório que ele trabalhava e aquele lenço era para ele. Olha. Isso é se entregar sem questionar. Por mais que a gente ache absurdo, né, Mariane? Como foi para você? Por que eu vou dar um lenço para ele? Mas a entidade pediu, faça. Eu gosto bastante de usar os exemplos que a Marianeide, vocês já perceberam isso aqui. A gente, às vezes, está no meio de uma reunião, ou termina os nossos relaxamentos, ou no final a Marianeide fala, é quase esse milésimo segundo que eu estou dizendo para vocês aqui. Ela já está ouvindo, tá bom, eu vou falar. E entra e fala para nós. E isso vai ser muito comum quando a gente se entrega, quando a gente não tem a dúvida. Como a Marianeide não tem dúvida, ela tem total segurança. O que ela vem? Fala para a gente, ó, estão pedindo para fazer tal coisa, ó, estão dizendo para fazer tal coisa. Então, isso é um exemplo para a gente seguir de entrega, de confiança. Então, a Marianeide traz essa confiança para a gente aí. Obrigado, viu, Marianeide? Não, e como hoje, né? Quando você estava fazendo relaxamento, aí vinha, você vai cantar esse salmo. Eu digo, meu Deus, mas como? Você vai cantar. Aí pronto. E tocou o coração. Tocou o coração. Eu vou falar, não adianta a gente questionar, porque quando a gente questiona, nós vamos estar fadados ao erro. Mas quando a gente se entrega, é porque Deus quis que assim fosse e nós temos apenas que confiar. Então, nesse clima, alguém tem mais alguma dúvida? Quer fazer alguma colocação a mais? Então, tá bom. Marianeide, querida, vou pedir, então, para que você traga o encerramento dos nossos estudos dessa noite, por favor. Então, vamos agradecer ao Pai, agradecer a toda a linha do Oriente,
a fim de que elas possam nos dar, assim, o entendimento, a fim de que possamos abrir a nossa mente, abrir as nossas mãos, a fim de que essa energia possa entrar nas nossas mãos, no centro das nossas mãos, e que possamos colocar as mãos, tocar em nós e tocar nas pessoas que estão caminhando conosco, a fim de que essa energia possa renovar todas as células do nosso corpo e do corpo das pessoas que nós estamos tocando. Que o cérebro possa, sim, receber uma grande carga de energia positiva, a fim de que possamos ter o entendimento de que nós somos filhos do Criador. E como somos filhos do Criador, nós não estamos sozinhos na caminhada. E o Criador colocou cada um de nós. Pode ser virtual, mas nesse instante nós estamos todos juntos. Nós podemos sentir o calor que está agora emanando o nosso corpo, porque nós estamos todos juntos. Então vamos agradecer a todos os mensageiros que João da Mata convocou no dia de hoje, a fim de trazer para nós esse entendimento, essa relação tão grande para nós podermos transmitir esse conhecimento aos nossos irmãos que necessitam. Então, que a linha do Oriente seja realmente uma grande luz no nosso entendimento, para que nós possamos colocar a nossa cabeça no travesseiro e dizer: em paz eu deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Graças a Deus, meu Deus, graças a Deus, meu Deus, pelo dia de hoje, louvado seja Deus. Pai Oxalá, muito obrigado. Pai Oxalá, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E aos orixás, muito obrigado. E aos orixás, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E ao João da Mata, muito obrigado. E ao João da Mata, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E aos mensageiros, muito obrigado. E aos mensageiros, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E ao Rogério, muito obrigado. E ao Rogério, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. E aos meus irmãos, muito obrigado. E aos meus irmãos, muito obrigado. Pelo dia de hoje, louvado seja Deus. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Jesus. Tenhamos uma boa noite de sono e até a próxima segunda, que Deus assim vai nos permitir. E assim seja, e assim será. Boa noite a todos. Boa noite, bom descanso. Boa noite. Boa noite. Deus abençoe. Tchau, boa noite. Boa noite.
Tchau. Tchau, Flávia. Tchau! Era pra você estar Tchau. dormindo já, gente. Oh